Olá, meus irmãos, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso culto, o culto da Igreja Batista da Granja Viana. Todos são convidados a participar conosco. Você que é membro da nossa igreja, mas você também que não é membro da nossa igreja, seja convidado, porque apesar de sermos uma comunidade, uma igreja local, nós fazemos parte do corpo de Cristo. E como tal, todos são convidados a participar conosco desse culto, dessa celebração. E eu queria, antes de nós iniciarmos, deixar aqui um recado para você. Se você está aí com a sua família e pode assistir esse culto, participar desse culto pela sua TV, se você tem essa possibilidade, faça. É melhor, dá para reunir todo mundo em frente a um único aparelho, que é a televisão. E é bom que a gente faça em família. Se você também lembra de alguém, um amigo, um irmão da igreja, um familiar, e você gostaria de repartir essa mensagem com ele, com ela, então faça isso. É muito simples. Se você está pelo Facebook ou pelo YouTube, tem a opção de compartilhar. Você pode fazer isso compartilhando no seu WhatsApp, no seu grupo de família. Enfim, a ideia é que quanto mais pessoas estiver reunidos para participarmos juntos, com certeza será uma bênção para todos nós, tá bom? Então compartilhe esse vídeo, compartilhe essa transmissão e abençoe alguém, ou até mesmo pelas suas redes sociais. Então eu queria convidar você para abrir o seu coração nessa noite, para a gente poder cantar ao Senhor, orar ao Senhor, ouvir a sua palavra e podermos ser abençoados juntamente. E nesse domingo especial, não sei se você sabe, mas no calendário litúrgico cristão, hoje celebra-se o dia de Pentecostes. Eu não sei se você ainda lembra, depois de tantos acontecimentos nesses dias, nós celebramos a Páscoa há 50 dias atrás, e no calendário cristão, 50 dias depois da Páscoa, nós celebramos o Pentecostes. E o Pentecostes o que é? Era uma festa do Antigo Testamento e que ficou marcado na igreja cristã, o dia de Pentecostes, por causa do dia da descida do Espírito Santo. E ali começa a igreja. Havia uma promessa desde o Antigo Testamento que o Senhor tiraria de nós o coração de pedra e colocaria um coração de carne, tiraria de nós o espírito velho e colocaria em nós um espírito novo. Joel também promete no capítulo 2, versículo 28, há uma promessa ali, e essa promessa se cumpre em Atos capítulo 2, quando eles estão reunidos no mesmo lugar e eles estão ali em oração, estão obedecendo a palavra de Jesus que disse que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E quando eles estão orando ali, aqueles irmãos, num lugar chamado Cenáculo, e no último dia da festa de Pentecostes, então acontece esse milagre, esse marco único na história da igreja, mas que dá início então à igreja, mostrando, o Senhor mostrando que a igreja só é possível caminhar não na sua força, na sua capacidade, mas no poder do Espírito Santo. E a promessa dada era que o Espírito Santo traria poder para que a igreja testemunhasse acerca de Jesus Cristo. A missão do Espírito é capacitar a igreja para proclamar, para ser uma testemunha, e não apenas nos nossos projetos evangelísticos e missionários, mas para que eu e você, como parte da igreja de Cristo, fôssemos uma testemunha aonde nós estivermos, na nossa casa, no trabalho, no lugar onde eu estudo, na vida. Eu sou uma testemunha de Cristo na vida porque sou parte dessa igreja e porque o Espírito de Deus me habilita, nos habilita para tal obra. O Espírito de Deus também que trabalha em nós, nos santificando até que todos nós venhamos a nos parecer com Cristo. Então hoje é o dia dessa celebração, celebrar Pentecostes, é lembrar que Deus cumpriu a sua promessa, estabelecendo a sua igreja através da obra do Espírito Santo e cujo Espírito está em nós e no meio de nós, entre nós, nos dias de hoje. Precisamos lembrar disso. A igreja, eu e você, nós não caminhamos porque
temos força, capacidade, habilidade, sabemos lidar com os problemas da vida. Nós caminhamos no poder do Espírito. Que você possa hoje conosco orar, você possa hoje conosco celebrar a Deus, lembrar disso, mas não é apenas uma lembrança de algo que aconteceu na história. É uma lembrança vívida, porque o Espírito de Deus está em nós e entre nós, nos habilitando, nos capacitando, nos transformando para que sejamos testemunhas daquilo de quem Deus é, daquilo que Jesus fez neste mundo. Amém? Então eu queria convidar você para, nesse espírito e nessa lembrança, nessa celebração, orar ao Senhor para que Ele nos dê um culto abençoado na sua presença, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, porque nós somos a Tua igreja, o Teu povo, a Tua gente, povo escolhido pelo Senhor, separado pelo Senhor, povo comprado pelo sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, porque somos o Teu povo para proclamação. No poder do Espírito nós proclamamos, no poder do Espírito nós somos transformados, no poder do Espírito, como igreja, nós avançamos na história, como chegamos até aqui. Agradecemos ao Senhor porque a servir ao Senhor, adorar ao Senhor, só é possível porque o Teu Espírito nos conduz na adoração, nos conduz no serviço, nos fortalece para a vida, nos faz reconhecer quem Jesus Cristo é, nos leva a nos prostrarmos diante de Deus em oração e adoração. E que esse Espírito hoje nos conduza mais uma vez nesse tempo de celebração. Conduza-nos na palavra cantada, na palavra orada e na palavra pregada, de tal forma que o nosso coração seja arrebatado, que o nosso coração seja desafiado, que o nosso coração seja conduzido à Tua presença nesse tempo. Abençoe as famílias que estão reunidas em casa nesse momento, aqueles que estão de alguma maneira assistindo-nos em outro tempo, em outro momento, que não agora nessa transmissão. Abençoe e que em tudo aquilo que nós fizermos aqui glorifique o Teu nome e edifique aqueles que estão conosco para a Tua honra e para a Tua glória. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. E agora nós vamos celebrar ao Senhor com cânticos. Façamos isso com toda alegria. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos, com ações de graça, danças de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos pra tua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai com seu sangue, ó Jesus.
aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças de alegria. Nos convém louvar-te, aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a te celebramos com ações de graça, danças de alegria. Pois convém louvar-te ao Senhor. 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 Ele é o Verbo,
Olá, meus irmãos, que saudade! Que bom que temos a tecnologia para nos ajudar neste momento. Esse é o nosso momento de oração comunitária e, como sempre fazemos, lemos a palavra de Deus e, em seguida, oramos. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no Salmo 63, de 1 ao 4. Diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Minha alma tem sede de Ti. Meu ser anseia por Ti em uma terra seca e exaurida, onde não há água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver Teu poder e Tua glória. Meus lábios te louvarão, pois Teu amor é melhor que a vida. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. Este é um salmo de Davi, e Davi estava realmente num deserto neste momento, porque o seu filho Absalão estava o perseguindo. E apesar de todas as circunstâncias que ele estava vivendo naquele momento, ele decidiu contemplar a Deus, contemplar o seu poder, adorar no seu secreto. E eu meditei nessa palavra durante essa semana e fiquei me perguntando se o meu anseio neste momento também está sendo o relacionamento com o Senhor, porque este é o nosso cuidado que temos que ter no nosso dia a dia, em meio a essas circunstâncias que roubam a nossa atenção, mas que nós temos que nos voltar e lembrar que o nosso maior cuidado deve ser no nosso relacionamento com Deus. Eu espero que você, assim como eu, estejamos buscando mais essa presença de Deus em nossas vidas. Eu gostaria de orar com os irmãos neste momento. Vamos abaixar nossas cabeças? Senhor nosso Deus e Pai, queremos, Senhor, te agradecer pelo teu cuidado conosco, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer em nossas vidas. Sabemos que estamos vivendo situações difíceis, circunstâncias que nos deixam com medo e com muitas ansiedades, mas, Senhor, que o Senhor coloque em nossos corações que o nosso anseio e a nossa necessidade é por Ti. Isto sim irá nos preencher e nos satisfazer em meio a tudo que estamos vivendo, hoje e sempre. Senhor, dá-nos o Teu amor neste momento, para que nós possamos contemplar a Tua face, dia após dia. Nós te agradecemos e te bendizemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, que bom poder orar ao Senhor. Obrigado por esse tempo de oração e intercessão ao Senhor. É muito bom, né? Tempo que nós sempre precisamos orar. Mas existem momentos que nós somos conduzidos a orar mais intensamente. E esses têm sido dias em que nós precisamos intensificar as nossas orações, o nosso clamor ao Senhor, para que Ele tenha misericórdia. E que bom poder fazer isso juntos. Agora nós vamos para o nosso momento de contribuição e eu queria dizer que aqueles que nos assistem fiquem muito à vontade. Esse é um hábito da nossa igreja. Na verdade, não é um hábito, nós entendemos que é uma graça que Deus nos dá, a graça de contribuir com os recursos que Deus tem nos dado, fruto do nosso trabalho, fruto da nossa profissão, fruto daquilo que Deus tem nos dado, e reconhecemos isso. A Bíblia nos aconselha, a Bíblia nos orienta a que nós devamos administrar bem os nossos recursos. Na verdade, a Bíblia chama isso de mordomia cristã, a teologia chama de mordomia cristã, o ensino, né? E é isso que nós vamos fazer agora. E nós vamos fazer isso de que maneira? Com alegria, com gratidão. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos fazer por constrangimento ou por necessidade. É muito interessante isso, né? Porque não é uma obrigação. De fato, não é uma obrigação. É uma orientação bíblica. E nós entendemos ser um mandamento da parte do Senhor a contribuição. Nós temos a nossa igreja local, o prédio está fechado, mas graças a Deus nossa igreja continua em missão e nós temos e continuamos com os nossos compromissos, com os nossos missionários no campo. Graças a Deus temos mantido
a fidelidade com os missionários, porque eles continuam no campo, também enfrentando os seus desafios lá, e graças a Deus a nossa igreja tem colaborado. Você pode procurar a Mariana, que é responsável pelo nosso Conselho de Missões, e ela pode te dar mais informações sobre as nossas contribuições missionárias. Nós temos parcerias aqui com um projeto social, também graças a Deus. Graças a Deus nós temos, e a contribuição dos irmãos tem nos feito aumentar a nossa compra de cestas básicas. O Maurício tem organizado isso com muito amor e temos podido ajudar pessoas com cestas básicas e estamos abertos, né? Queremos, nesse momento de dificuldade, abrir o nosso coração como igreja para cooperarmos uns com os outros. Então, eu queria, inclusive, deixar esse recado a vocês. Tem passado alguma dificuldade, alguma necessidade pessoal, nos procure, por favor. Procure a nossa igreja através do nosso telefone, e-mail, mande para a secretaria ou procure-nos pessoalmente. Nós entendemos perfeitamente que esse é um momento difícil e estamos nos colocando como igreja, você que é membro, à disposição para ajudar. Também temos feito isso com aqueles mais carentes e necessitados através das cestas básicas e de algumas outras formas de contribuição. Graças a Deus por isso e pela generosidade do seu coração e pela sua contribuição também. Por isso eu faço me dirigindo aos membros da igreja, porque aqueles que são membros sabem da nossa caminhada e da nossa trajetória. Mas vamos fazer isso com alegria. Por isso, nós vamos fazer isso enquanto nós fazemos isso, e nós vamos fazer como? Aqui, um dos lados aqui da tela, vai aparecer um QR Code. Você pode fotografar esse QR Code, ele vai te levar diretamente para o lugar explicando quais são as nossas formas de contribuição. Nós temos PagSeguro, aplicativo PicPay e a nossa conta no Bradesco. Você pode fazer a transferência ou pode fazer através de alguma dessas outras ferramentas. Mas faça com alegria, faça com gratidão, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a generosidade do seu coração, Deus abençoe você que não pode ou não quer contribuir, seja abençoado da mesma maneira. E nós vamos fazer isso, enquanto isso nós vamos cantar ao Senhor, tá bom? Deus abençoe, e depois dos nossos cânticos de contribuição, o pastor Paulo lá irá nos ministrar a palavra de Deus. Deus abençoe. Como é bom correr aos pés da cruz, depositar este meu fardo desaliado de carregar. Ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo levar em grata e súplice oração, e a paz de Deus então mente e coração guardará. Jesus, como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo desafiado de carregar.
noite, que bom estar aqui com vocês. Nós não nos vemos, mas já me sinto mais feliz de estar assistindo esse culto, louvando ao Senhor, com vocês, sabendo que tem a nossa comunidade junto, agora participando do Senhor. E depois também, se você quiser depois assistir, vai estar gravado no YouTube, mas nessa hora, essa noite, é muito bom saber que você está aí comigo. Já cantamos, já ouvimos, agora vamos ouvir a palavra de Deus. Estamos estudando no livro de Gálatas, e que é uma carta extremamente esperançosa para nós. Uma carta que você e eu podemos sair felizes daqui, porque somos salvos pela graça de Deus. Não depende do meu esforço, não depende do seu esforço. Não depende de nada que eu possa fazer, mas somente pela graça do Senhor. E além da salvação, a manutenção da salvação. A manutenção da salvação. Porque Ele nos salvou, Ele nos mantém salvos até o final. Somos salvos, temos a vida eterna hoje. Né? E é pela graça. Como Abraão foi salvo pela graça, né? Ele creu e isso foi imputado por justiça, ele foi justo porque ele creu. Essa foi a razão dele ser salvo. E não tinha nada a ver com a lei, porque o texto mesmo fala que a lei veio 430 anos depois. Então ele foi salvo porque creu. E creu na sua descendência. E Paulo interpreta essa sua descendência muito interessante, porque ele fala assim, na sua descendência, e está falando de Jesus Cristo. Paulo está falando, ele está interpretando Gênesis 12 e está dizendo a sua descendência é Jesus Cristo. Então, ele creu na promessa de Jesus Cristo, que ele vai salvar. Então, é uma crença, é uma fé, e uma fé no objeto da fé, que é Jesus Cristo, não uma fé aleatória qualquer, mas uma fé em Jesus Cristo, e não por obediência à lei. E muito bom, além de ser salvo, não tenho aquela insegurança, falou, mas eu vou ter que perseverar até o fim, se eu não perseverar eu vou perder a salvação. Não, porque você não era salvo antes, você não tinha fé, você não tinha a vida antes, você não tinha a vida eterna antes. Mas a salvação é para a salvação e para a manutenção da salvação. Aquele que começou a boa obra em vós, há de terminá-la, há de completá-la, até o dia de Jesus Cristo, está em Filipenses 1,6. E Paulo dá todos esses argumentos, ele está muito bravo com a igreja, que eles estavam colocando alguns empecilhos, algumas coisas que, além da salvação, e Paulo fala, seja anátema, isso aí é do demônio. E ele coloca a base da nossa fé em Jesus Cristo e a graça, a nossa salvação. E ele coloca 3 argumentos muito interessantes que já vimos, inclusive já vimos até os 3, mas hoje eu quero repetir o terceiro. E o pastor Jafé falou semana passada, mas eu sou tão apaixonado por isso que eu quero falar novamente, tentar falar novamente. Apesar que ele expôs bastante o terceiro e foi bastante elucidativo. Mas Paulo põe 3 argumentos. Paulo ele põe como Abraão, que foi justificado pela fé, foi justificado porque creu, e ele se tornou justo por isso, e nós também nos tornamos justos porque cremos em Jesus Cristo. Então nós somos justos. Isso é um carimbo dizendo, não, já foi pago a sua pena. Você não precisa pagar pena nenhuma, apesar de ser culpado, não, mas essa culpa foi para Jesus Cristo. E a inocência, a pureza dele passou para você. Ou seja, essa chancela, essa justificação, como foi para Abraão porque creu, veio para nós também porque cremos. Tá? Então, essa é o primeiro argumento que ele coloca, que é muito esperançoso para nós. O segundo argumento que ele coloca, ele põe que essa salvação, e ele coloca algumas palavras sinônimas, mas que são muito preciosas. Por exemplo, ele põe uma aliança que é irrevogável, ou seja, essa aliança é de Deus para nós, não de nós para Deus, porque se fosse a nossa aliança com Deus,
a gente poderia não cumprir, porque nós não somos confiáveis. Mas é uma aliança de Deus para nós, por isso que é irrevogável. Tá? E essa aliança irrevogável, ela intercambia com outras palavras como promessa, é uma promessa irrevogável. Tá? É assim, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém arrebatará vocês da minha mão. Aqueles que o Pai me dá, esse eu não vou perder, eu vou fazer com que eles ressuscitem no último dia. Então, é irrevogável, é eterno, isso aí é uma coisa maravilhosa. E ele põe como herança, nós somos herdeiros. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre herança também. Já falamos semana passada e vamos falar de novo sobre essa herança. Por quê? Porque nós somos filhos. E hoje eu queria falar sobre a filiação. Nós somos filhos de Deus. Lembra do Pai Nosso? Foi um escândalo quando Jesus ensinou os discípulos a orar e fala, Pai Nosso. Podemos falar Pai, porque nós somos filhos. Tá? Não é um Deus distante. Ele é um Criador todo-poderoso, Senhor, mas Ele é um Deus onde eu chamo de Pai, porque Ele é meu Pai. Nunca podemos esquecer disso. Né? Então, o reino de Deus é constituído por seus participantes do reino de Deus, que são os filhos de Deus. São os membros da igreja de Deus, é o povo de Deus. E são quem? Os filhos de Deus. Não são as criaturas, porque criaturas são todos. Tá? Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Tá, João? Os filhos de Deus são os que creem no seu nome. A todos quanto o receberam. Então, essa é a igreja, esse é o povo de Deus. Tá? E é o ápice da relação que podemos ter com Deus, é uma relação de pai e filho. Somos filhos de Deus. Diz assim que, eu vou ler o texto aqui, onde nós somos filhos de Deus. Tá? Vamos abrir lá em Gálatas 3, de 26 em diante, até o capítulo 4, no versículo 7, que eu queria ler com vocês. Eu vou ler na NVI, tá? E você pode me acompanhar na Bíblia que você tiver aí, mas eu vou ler na NVI, que diz assim, então, Gálatas 3, 26 até 4, 7, tá bom? Que diz assim, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Sempre pela fé em Jesus Cristo, sempre pela graça. Por isso que o 26 diz, vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Ele está falando de batismo, todos que foram unidos com Cristo no batismo. Não que você que não foi batizado não é salvo, tá? Mas a simbologia do batismo é muito rica. É aquela que você morreu para o mundo e nasceu para Jesus. E nasceu para uma nova vida. Por isso que todos que têm uma experiência com Jesus, eles já são batizados. Não que não deva ser batizado depois, porque isso é um testemunho para a sua família, para a igreja, para a sociedade. É uma ordenança, devemos nos batizar. Não que ele não vai salvar, mas na hora da conversão já existe a simbologia do batismo. Você morreu para o mundo e nasceu para Jesus Cristo. Então todos os que foram, no versículo 27, unidos com Cristo no batismo, se revestiram de Cristo. Tá? Não há mais judeu nem gentil, escravo, livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Não é porque você nasceu no povo judeu que você é povo de Deus, não. Tá? Agora que vocês pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Por quê? Porque cremos, né? 4.1. Portanto, pensem da seguinte forma, enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor do que a de um escravo,
apesar de ser dono de todos os bens, deve obedecer seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. O mesmo acontecia conosco, éramos como criança, éramos como escravo dos princípios básicos desse mundo. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher e sob a lei, assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, por meio dele clamamos, Abba, Pai. Versículo 7, agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho de Deus, o tornou herdeiro de Deus. Somos filhos e herdeiros de Deus. Esse texto é maravilhoso, né? E o tempo verbal é somos, não seremos, somos. Você vê que é presente, né? Isso é muito interessante. Somos filhos de Deus, né? Não é uma condição genérica para toda a humanidade, de maneira nenhuma. Mas é aquele que crê, aquele que foi batizado, né? Como eu falei, não ainda batizado, mas ele na conversão é o que acontece simbolicamente no batismo, tá? Então é um relacionamento agora entre pai e filho. Pai e filho. É maravilhoso isso. Somos filhos de Deus, né? Eu vou ler outra tradução aqui, que pode complementar o que nós estamos vendo. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, eu vou ler pela revista atualizada, Gálatas 4, de 4 a 7, né? Mas quando chegou a plenitude dos tempos, a hora que Deus quis que Jesus viesse, a hora que a Trindade falou, está na hora do Deus Filho encarnar, entrar na história, foi a plenitude dos tempos, a hora certa, né? Deus enviou seu Filho nascido de mulher e sob a lei. Tá? Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei. Resgatar, salvar. Nós falamos que aquela pessoa que está morrendo afogada, ela não pode optar a ser salva. Ela tem que ser salva. Alguém vai ter que ir lá salvá-la. E essa palavra nos resgatou. Tá? Estávamos a fim de... E para quê? A fim de nos adotar como filhos. Somos adotados como filhos. Não existe, talvez, uma figura mais linda do que a adoção. A adoção é, na hora que os pais adotam uma criança, existe a antiga certidão de nascimento é rasgada. Não vale mais. Existe uma nova certidão de nascimento. E na certidão de nascimento não está dizendo agora essa criança foi adotada. Não. A nova certidão de nascimento vem com um novo nome. Você tem um novo nome, um nome de família, porque você agora pertence a essa família. Não existe um adendo de adoção. Existe sim uma certidão de que a pessoa pertence a outra família. Tá? Ela tem um novo nome, uma certidão de nascimento, uma nova filiação. Ela pertence a outra família. Tá? Essa pessoa adotada, essa criança adotada, ela tem os mesmos privilégios do filho natural. Não existe diferença na herança. Tá? Não dá para dizer, não, você é adotado, você tem menos herança do que o não adotado, o filho natural. Não, ele é herdeiro. Por isso que a Bíblia está colocando que, uma vez que é filho de Deus, se tornou herdeiro dele. Isso é maravilhoso, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Somos irmãos de Jesus, herdeiros com Jesus Cristo. Dá para entender isso? É muito profundo. Agora, que é muito rico, é muito rico. Tem uma peculiaridade que nós não vemos aqui, e até não é uma linguagem inclusiva que a Bíblia coloca, que ela põe filho no masculino.
né? Não põe filho, a palavra está dizendo filho. Não dá para ver no português direito isso. Mas por que ela coloca no original como masculino? Porque na cultura daquela época, somente o filho masculino tinha direito à herança. E agora ele está colocando que nós somos filhos masculinos porque temos direito à herança. Mas logo depois ele já põe aqui que não há mais judeu, nem gentio, escravo, nem livre, homem ou mulher, pois todos são um em Cristo. Ele põe, você tem direito à herança e não tem nenhuma diferença entre gênero, entre raça, entre cultura, mas vocês têm direito a essa herança, todos vocês, independente se é homem, se é mulher, se é estrangeiro ou não, se é judeu ou gentil. Não tem nenhuma diferença entre barreira social. Olha que interessante, ele põe entre escravo e nem livre. Não existe barreira social, o escravo não tem direito à herança. O trabalhador, para nós, não temos mais escravo, naquela época era muito forte, mas para nós o trabalhador braçal, ou o trabalhador mais humilde, ou a pessoa mais humilde, tem a mesma herança da pessoa que tem a mais alta estirpe de educação ou dinheiro, não tem diferença. Então, a diferença é nula. Nós somos herdeiros. Tanto faz judeu ou grego, ou qualquer, ou americano, ou japonês, ou russo, ou brasileiro, não interessa a raça, não interessa a barreira social, não interessa gênero, nem homem nem mulher, não interessa. Todos somos herdeiros. Agora é interessante que ele põe aqui uma palavrinha, Paulo gosta dessa revestidos em Cristo, né? Que aparece aqui. Agora nós somos revestidos em Cristo. É uma palavra onde nós temos uma nova aparência. Com a santificação temos aparência. E em Romanos 8, nós vemos que nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Agora, ele põe essa revestida em Romanos 13, 12, 14 também está essa mesma palavra, em Efésios 4, 24, Colossenses 3, 12. Revestidos em Cristo, nós somos um novo uniforme. Agora a pessoa olha para a gente e deveria ver Jesus Cristo. Nós vamos ver lá para frente, no capítulo 5, que é o fruto do Espírito isso, mas vai lá para frente. Mas a pessoa deveria olhar para a gente e assim, olha só, essa pessoa é muito parecida com Jesus Cristo, porque está revestido de Cristo. Eu sou identificado, eu ajo como Cristo. Eu assumo o papel de Cristo. É isso que ele está falando aqui, revestidos em Cristo. Tá? Deus nos veste com a sua roupa. Além dessa roupa ser proteção, né? Mas ele nos veste com uma roupa parecida com Jesus Cristo, onde as pessoas olham para Jesus, olham para nós e veem que nós somos muito parecidos. Porque somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus Cristo. Então somos parecidos com Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui no versículo 29, que os verdadeiros, agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão. Quem são os verdadeiros filhos de Abraão? Não é onde você nasceu, não é o seu sexo, se é masculino ou feminino, o seu gênero, não é se você é rico ou pobre, não é se você nasceu judeu, não. Mas os verdadeiros filhos de Abraão, está no versículo 3, 29, herdeiros dele segundo a promessa de Deus, são aqueles que creem. Então não é homem nem mulher, é judeu, nós somos todos iguais nesse sentido. Tá? Então, é muito bom saber que somos filhos de Deus. Essa terceira
argumento e que Paulo coloca aqui. E no começo do capítulo 4, ele coloca sobre o tutor, sobre o filho que até tem uma idade, ele coloca o filho que às vezes quer seguir a lei, o dono dos bens deve oferecer seus tutores. Bom, o filho, tem muito filho que não usufrui, tá? O herdeiro menor não usufrui ser filho, vive como escravo, né? Naquela época, antes de Jesus, realmente o judeu tinha que matar um boi, ele tinha que, para se sentir justificado. Agora tem alguns cristãos que ainda vivem sobre essa tutela, ter que ter um tutor. E é que Paulo está falando, de maneira nenhuma, agora você é filho. Tem um exemplo muito forte na Bíblia que é a parábola do filho pródigo, ou seja, a parábola do pai que tinha 2 filhos. Porque na realidade ele tinha 2 filhos perdidos, né? Ele tinha o filho mais novo que pediu a herança do pai e foi embora, se perdeu e voltou depois, mas tudo bem, mas ele se perdeu, ele estava perdido. E ele tinha o filho mais velho que vivia com ele, morava na mesma casa, trabalhava com ele, tinha comunhão com o pai, mas não tinha comunhão com o pai. Então, esse filho mais velho, que também estava perdido, chegou para o pai, quando estava quando o filho mais novo chegou, e falou: eu tenho trabalhado como escravo, o senhor nunca me deu nada. É esse filho que não é filho. Ele vive sob a lei, sobre a obrigação. Essa pessoa que vive sobre a obrigação e sobre a lei, ela julga os outros, julga seu irmão, não ama. É pão, queijo, pedra, é iracundo. É aquela pessoa que não é graciosa, porque ela não aceitou essa graça. Tanto que o filho mais novo chegou e ele nem quis entrar na festa. E atacando o pai. E o pai falando: filho, tudo que é meu é seu, você está aqui. Então, ele não se alegrou. O filho mais velho era aquele que colocava algo a mais que a graça. Ele colocava a obrigação. Eu sou melhor que aquele pecador. Ele julga seu irmão. Eu não quero ter comunhão com aquele pecador. Ele não reconhecia a graça sobre ele. Eu tenho a graça de estar com meu pai. Não reconhecia que ele era pecador. Ele mesmo era um pecador. Por isso que ele está falando aqui, Paulo, está falando que porque somos filhos, e Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, por meio dele clamamos: Abba, Pai. Pelo Espírito Santo, ele nos convence que somos filhos. Agora, esse papel do Espírito Santo, que ele nos convence como filhos, ele nos faz gritar e vai nos dizendo: Pai, Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Abba, Pai, Paizinho. Isso que o Espírito Santo faz. De nos convencer que somos filhos. E essa palavra é uma palavra carinhosa, onde podemos chegar para Pai e falar: Pai, Pai. Então somos filhos, temos a herança de filhos e temos que ter a intimidade de um filho com um pai. Chamar Abba, Pai, Paizinho. Pai. Entrar na sala do pai, sentar no colo dele. Ele pode ser o presidente do Brasil, o presidente dos Estados Unidos. Mas o filho tem o direito de abrir a porta, sem marcar em nenhuma entrevista,
E não ficar do outro lado da mesa, mas chegar lá e sentar no colo do Pai. É isso que está dizendo, se clamamos Abba Pai. Temos que ter essa intimidade de chegar no trono da graça, de toda a nossa ansiedade fazer conhecido diante de Deus, de chegar diante de Deus e falar, Deus, Abba Pai, o Senhor é meu Pai, meu Paizinho. Eu não tenho que marcar a hora. Eu atravesso a mesa e eu sento no colo do meu Pai, que é o dono do universo. Nós somos herança, temos herança, somos herdeiros e podemos sentar no colo do Pai. Olha que maravilhosa essa figura que Paulo nos dá. Então, cremos e somos justificados. Legalmente somos justos. Temos uma herança, uma promessa, uma aliança irrevogável diante do Pai para nós. Não tem como revogar. Acabou. Somos salvos. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, morte, futuro, anjos, demônios. Não existe nada que pode nos separar do amor de Deus. E somos filhos de Deus. Com várias nuances, mas aqui que ele chama muita atenção, somos filhos de Deus, somos herdeiros e somos filhos queridos, Abba Pai, podemos ter intimidade com o Pai, não temos que marcar hora, então podemos sentar no colo do Pai a qualquer hora e Ele nos abraça. Como é que é a sua relação com o Pai? Como é a sua relação com o Pai? Nós vamos mudar de assunto, o Gálatas vai mudar um pouquinho de assunto agora, mas eu queria que deixar bem claro essas três nuances. Cremos, por isso somos justificados. Temos uma aliança, uma herança, uma promessa irrevogável que Deus fez conosco. E somos filhos, somos herdeiros, temos intimidade com o Pai. Você tem isso? Se você não tem, ele fala que é pelo batismo, né? A simbologia do batismo. E essa simbologia do batismo é muito interessante, porque você morre para esse mundo e nasce para Deus. Você crê no sacrifício de Jesus Cristo. Você crê que Jesus Cristo, sendo Deus, encarnou, viveu entre nós, morreu por mim, por você, ressuscitou e foi assunto aos céus. Se você crê isso, o batismo é você entregar a sua vida para Deus e você morrer para esse mundo. E você ressuscitar para uma nova vida diante de Deus. Aí você se torna filho. Filho de Deus. Aquele filho que já tem uma nova certidão de nascimento, não tem como rasgar. É irrevogável. Mas, além de tudo, tem o amor de Deus. Deus amou o mundo, te amou, a ponto de dar seu filho. A ponto de dar seu filho, sendo nós ainda pecadores. Por isso, veja o seu status, como é que está. Você é filho. Se não, confesse Jesus como Senhor agora. Agora. Fala, Senhor, eu confesso o Senhor como Senhor. Eu quero entregar a minha vida. Eu quero morrer para esse mundo, ter uma vida de comunhão contigo. Eu quero ter uma vida onde eu posso chegar, abrir a porta da graça, atravessar a mesa e sentar no colo do Pai, que é Deus. Você pode fazer isso. Faça isso. Agora, ore. E para nós que estamos, para outras pessoas que estamos nesse cativeiro em casa, às vezes tristes, desesperados, chateados, nós somos filhos do Rei, filhos de Deus. Usufrua dessa filiação. E usufrua dessa intimidade.
Usufrua desse direito que temos como filhos de abrir a porta sem cerimônia. Não precisar marcar, mas nós temos um Deus, e esse Deus não vai nos atender do outro lado da mesa com toda a... Não, Ele vai nos pôr no colo. E nós podemos falar, por meio dele clamamos, Abba, Pai, Paizinho. Eu estou triste por causa disso, eu estou desesperado por causa disso, eu estou com medo por causa disso. E esse Abba, Pai, Paizinho vai falar assim, eu sou dono do universo, meu filho. Eu falo, a porta que eu abro, ninguém fecha, a porta que eu fecho, ninguém abre. Eu sou Senhor, o coração do rei está na mão do Senhor. Eu sou Deus, Todo-Poderoso, mas eu estou com você no meu colo. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. E você que ainda não tem essa intimidade com o Pai, faça isso agora. Vamos lá? Nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor por nós, pelo fato de Jesus ter morrido na cruz, e isso faz toda a diferença. E por causa disso nós podemos ser filhos de Deus. Oh Deus, muito obrigado por esse status de filhos. Somos herdeiros, somos íntimos seus. Oh Deus, muito obrigado. Somos justificados, sim. Como Abraão foi, a da hora que cremos, somos justificados. Isso nos salvou, nos deixa justos diante de Ti. Ó Deus, muito obrigado. E temos uma herança, temos uma promessa irrevogável, uma aliança que o Senhor fez conosco, irrevogável por Ti. O Senhor não pode, Deus não é um homem para mentir. Está escrito na Tua palavra, Deus, por isso confiamos em Ti. Muito obrigado por isso, Deus. E se tem alguém aqui que ainda não te conhece, que possa fazer agora essa oração e possa entregar-se a Ti e simbolicamente ser batizado. E em breve ser batizado lá na igreja também. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, seja com você que está em casa, com todo o povo de Deus reunido, toda a nossa igreja, agora e sempre. Amém. Deus abençoe vocês, tá bom? Lembra agora que vai passar o IBG Vida, que é a vida da nossa igreja, os avisos, tudo que nós temos feito, e que Deus continue te abençoando. Um grande abraço. Deus te abençoe. Bem-vindos ao IBG Vida, um espaço onde falamos sobre a vida da nossa igreja. Pessoal, toda terça-feira, às 8 horas da manhã, a gente vai ter um culto de oração online. Então, se você tem interesse e quer participar, pode procurar pela Dora Bumilcar para mais informações. E além disso, a gente continua com as nossas lives todo sábado às 8 horas no nosso Instagram, @somibgv. Segue a gente! E acompanhe agora a nossa programação da semana. Cultos todos os domingos, às 9h30 e às 18h30. Soma Live, sábado, às 8 horas. Devocional, de segunda a sábado, às 8 horas da manhã. Também vamos ter live de oração, quarta-feira, às 8h30. Música, terça, às 9h30. E, por fim, o nosso IBGV Juntinhos, sábado, às 17 horas. Não deixem de participar! E o nosso IBG Vida de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode ter acesso a esses avisos pelo nosso aplicativo Media Code, nossas redes sociais. E lembrando que os nossos cultos são transmitidos todos os domingos pelo nosso canal do YouTube e também nossa página no Facebook. Então, até domingo que vem, pessoal. Tchau, tchau!